Blade, a Lâmina do Imortal, foi o primeiro mangá que eu li. E eu me lembro que quando eu comecei a ler esse material, eu fiquei muito empolgado com a história. A história me chamou muito a atenção. E esse mangá concluiu em 15 edições pela editora JBC. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito desse material. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia de conversar sobre Blade, a Lâmina do Imortal. Em Blade, a Lâmina do Imortal, a gente vai conhecer um sujeito chamado Manji. Manji é imortal. Por quê? Porque ele tomou um chá de vermes, dando uma simplificada na coisa. E esses vermes que foram colocados no corpo dele, trabalham no corpo dele de uma forma tal que quando ele recebe qualquer tipo de ferimento, seja por mais sério que for, esses vermes vão e corrigem esse ferimento. Funciona meio como que um fator de cura, embora não seja exatamente um fator de cura. E o Manji é um personagem dentro da história, sendo ele o protagonista. Haja vista que existe uma menina chamada Rin. Rin passa por um trauma terrível, haja vista que os pais são assassinados. E ela então vai entrar no embate aí de querer se vingar. E quer ela ir atrás do assassino. Mas sozinha ela não pode fazer isso, ela tem coisa de 14 anos e não tem como resolver isso. Mas ela acaba conhecendo Manji. Manji, por sua vez, se torna o guarda-costas dela e também aquele que vai ajudá-la a trilhar esse caminho da vingança. Por outro lado, tem o cara que matou os pais da Rin, que é um cara chamado Anotsu. Anotsu é o líder da Itoryu. Itoryu quer trazer de volta o elemento da espada e quer juntar os dojos todo debaixo desse negócio da Itoryu e dos seus princípios e tudo mais, e se necessário for, eles vão destruir, eles vão matar os outros mestres, justamente para que o estilo da Itoryu, que necessariamente não é um estilo só, mas que se une debaixo, digamos assim, de uma mesma bandeira, esteja prevalecendo e resgatando de vez o caminho da espada dentro do Japão. Nesse caso, o que nós temos aqui também é um Manji que está trilhando um caminho da redenção. Já visto que ele matou 100 homens e agora ele diz que quer matar 1000 malfeitores para poder alcançar a remissão dos seus pecados por meio dessa ação de matando esses malfeitores. Nessa coisa toda, quando a gente dá uma olhada em Blade, o que nós temos um mangá que trabalha caminhos que os personagens vão trilhar na tentativa de alcançar o seu propósito de vida. No caso do Manji, é o caminho da redenção. Quer ele se redimir por quanto de seus atos passados. Da Rin, por sua vez, é o caminho da vingança. Ela quer, por toda a lei, dar um jeito no Anotsu por causa do que ele fez aos pais dela. Por sua vez, o Anotsu trilha o caminho da espada e quer resgatar isso como sonho, como princípio. E nessa coisa toda, nós temos um cara chamado Habak. Habak, ele é um homem muito importante dentro de Edo e ele quer então também mostrar a força do shogunato e nesse sentido ele quer defender o shogunato e quer então caçar um caminho de ter um exército quem sabe mais forte para que nessa trilha do caminho o shogunato sempre permaneça inabalável e com isso também tendo condições de vencer os seus inimigos. Aqui quando a gente lê a Lâmina do Imortal, a gente vai se deparando com uma história que tem uma cadência fantástica, com muita ação, com grandes motivações por parte dos personagens e que chama demais a atenção. Ouso dizer que não tem nenhum volume ruim. Dos 15 volumes, a leitura prende demais a atenção do começo ao fim. E dá uma satisfação enorme ler esse negócio, gente, justamente por causa disso. Embora o Manji e a Rin, por sua vez, sejam os protagonistas da história, há volumes que eles mal aparecem e mesmo assim eles não fazem falta, justamente por causa da capacidade, no caso, do autor, ou seja, o Hiroaki Samura, de desenvolver os personagens e as motivações destes. Então quando a gente está lendo a Lâmina do Imortal, você vai vendo a construção de todo este mundo que ele vai trazendo para o leitor. Então ele não se centra tão somente em um elemento, ele se centra em vários elementos, mostrando a grandeza deste mundo de Blade para
e afunilando essas histórias e fazendo com que elas vão se encontrando até ter um desfecho. E o desfecho de Blade também é muito legal, né? Ou seja, é bacana. Tem uns momentos, por exemplo, que o Rabak acaba capturando o Manji e ele então começa a fazer experimentos com o Manji justamente para tentar entender o princípio da imortalidade com o Manji. O Manji sofre barbaridade ali. Ou seja, os personagens sofrem, os personagens passam por situações um tanto que difíceis, momentos também de alegria, doença e por aí adiante, e movido a isso com muita, mas muita luta e muita gente sendo cortada e por aí adiante, provocando no leitor uma satisfação imensa com esse mangá. Ler Blade, o Elemento do Imortal, para mim foi uma experiência fantástica. E não só isso, foi um mangá que me conduziu para dentro dos mundos dos mangás. Foi o primeiro mangá que eu li e eu assim, comecei a me interessar por mangás, não leio lá muitos títulos, mas comecei a me interessar por mangás justamente por causa de Blade. Se eu recomendo Blade, recomendo com força. Que nota que eu dou para toda a série? Eu dou uma nota 10 com louvor para uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal crescer. Caso você já tenha lido Blade, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o mangá, justamente para que a gente converse um pouquinho sobre esse fantástico mangá e que eu tenho uma alegria muito grande de tê-lo na minha coleção e hei de guardá-lo com muito carinho, porque além de ser o primeiro mangá que eu li, também é de uma beleza e assim de uma destreza o autor, a forma com que ele trabalha, que é sensacional. São muitos personagens e muita gente morre e tudo. Ele trabalha muito mais a grandeza do que isso tudo envolve do que tão somente os dois protagonistas, sabe? Mostra o mundo deles, tudo que está cercando, aquilo que está ao alcance deles e também o que não está. Isso tudo torna Blade muito, muito, muito bom. Bom, galera, é isso aí. Eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.